Olá pessoal, esse vídeo é uma aula de banco de dados e eu vou falar basicamente sobre constraints. Mais especificamente eu vou falar sobre tipos de dados, serial, que é um recurso do banco de dados, default, not null, unique e check, que são algumas das principais constraints que a gente consegue colocar no banco de dados. Estamos aqui nessa parte da linguagem SQL, então a linguagem SQL é dividida em várias partes. Então tem uma primeira parte aqui que é o Data Definition Language, que é a parte para definir a estrutura do banco de dados, ou seja, criar as tabelas, fazer algumas alterações na estrutura do banco de dados e também criar constraints. Outras partes, por exemplo, para manipular dados, listar dados ou outras configurações, são outras partes da linguagem SQL. Nós estamos nesse vídeo em Data Definition Language. Bom, antes de falar a respeito das constraints, deixa eu relembrar como é que se cria uma tabela. Então, para criar uma tabela, usamos o comando createTable e colocamos o nome da tabela a ser criada. E depois, entre parênteses, várias colunas. Todas as colunas que vão compor as tabelas ficam aqui separadas por vírgula. O nome delas e também o tipo do dado que vai ser inserido. Tá? Eu poderia dizer que o tipo de dado é uma das primeiras restrições que vão ter nessa tabela. Por exemplo, eu não poderia cadastrar uma pessoa cuja idade é igual a João. E idade é um número, tem que ser um valor numérico. Então, dizer que uma coluna possui valor numérico ou que possui valor do tipo texto já é um tipo de restrição que a gente coloca no banco de dados. E é mais ou menos o sentido dessa aula. Como é que a gente pode restringir o que a pessoa pode fazer para não bagunçar todos os nossos dados no banco de dados. Tá? Então, vamos supor que eu vou criar uma tabela para cadastrar pessoas. Então, eu coloco lá createTable pessoa. Eu coloco as colunas. Então o ID, o código, eu falo que é inteiro. Aceita número. Então, se eu tentar cadastrar um texto, o banco de dados não vai deixar. Ele restringe isso. Nome é do tipo texto. O sexo é do tipo char. É um texto de um único caractere. Se eu tentar colocar mais de um caractere, ele não deixa. Ou só F ou M, por exemplo. Ou data de nascimento é do tipo date. Se eu tentar colocar um número, um texto, ele não aceita. Então são restrições que o banco de dados faz para que não cadastre dados errados lá nas tabelas. Tá? E cada banco de dados, cada linguagem tem uma sintaxe específica para criar esses tipos de dados, mas de forma geral temos vários tipos de dados. Aí daí que vem o desenho aqui. Temos, por exemplo, tipo texto. Isso pode variar de um banco para outro, mas em geral temos tipos texto. Temos tipos numérico, e veja quanto tipo tem aqui. A ideia não é que você decore tudo isso ou se assuste com essa tabelona, tá? Mas só para você ter uma noção que tem vários tipos de dados só no universo de números, tá? Então temos números pequenos, números médios, números grandes, números com casa decimal e assim por diante. Então tem várias configurações possíveis para restringir o tipo de número que você vai cadastrar no banco de dados, tá? É um tipo de restrição que você pode fazer. Tem também tipo data, então temos aqui date, que só aceita valores data, ou time, que só aceita valores de hora, ou então timestamp, que é um tipo de número que junta data, hora, time zone e outras configurações, dia da semana, assim por diante. É um tipo específico para data, mas enfim, basicamente temos esses tipos, texto, número e data. E agora a respeito do serial. Serial eu coloquei aqui junto com constraint, mas não é bem uma constraint, tá? É só um recurso para ajudar você a trabalhar por fim com as chaves primárias. Tá? Vamos supor que você tem aqui uma tabela de produto e você tem as colunas ID, que é um código, uma chave primária, tá? Primary key, nome e preço. E quando você for cadastrar esses produtos, a chave primária vai sempre incrementar 1, ou seja, o primeiro produto vai ser o produto com ID 1, o outro 2, 3, 4, assim por diante. Para você controlar isso através do seu programa, quando você for cadastrar um produto, você vai saber qual foi o último cadastrado, depois acrescentar um no código, no ID dele, fica muito trabalhoso e não muito prático. Então, a ideia do serial é fazer de forma automática o incremento da chave primária. Então, nesse caso aqui, ó, eu defini uma tabela produto que tem um ID, que é uma primary key, e eu nem falei qual é o tipo de dado dele. Está implícito, pelo menos aqui no Postgres, que é o que eu estou usando como exemplo, está implícito que isso aqui é um inteiro, é um número. Tá? E quando eu digo que ele é serial, quando eu for inserir um valor nessa tabela,
eu omito o ID. Então eu vou inserir um produto, eu falo insert into produto, entre parênteses eu falo quais as colunas que eu vou colocar valor. Então eu vou colocar valor no nome e no preço, só. E eu omito que tem ID. E daí eu passo os valores. Então eu vou cadastrar no nome eu quero caneta, no preço eu quero 2, custa R$2, sei lá. Quando eu executar esse comando de insert, ele automaticamente vai gerar o próximo número da sequência. Então se eu tiver 20 produtos cadastrados, do 1 ao 20, o próximo vai ser 21. E esse serial aqui ele vai lidar automaticamente para mim, sem que eu tenha que me preocupar. Então isso aqui é um recurso quando você vai usar a chave primária do tipo numérico, tá? E você não quer se preocupar com o autoincremento. Bom, um outro recurso na hora de criar uma tabela é definir um valor default para uma coluna, tá? Então vamos supor que eu tenho uma tabela de produto aqui. Eu vou cadastrar o ID do produto, o nome do produto e a quantidade e a data que eu comprei esse produto, que eu cadastrei ele lá no sistema. Vamos supor que eu queira que, por padrão, todos os produtos cadastrados lá no meu sistema iniciem com a quantidade em estoque igual a 0. Depois eu altero a quantidade no estoque. Então, quando eu for cadastrar um produto, eu quero que ele já comece com quantidade igual a 0. E a data de aquisição desse produto seja a data atual do sistema. Então, eu posso usar algumas funçõezinhas aqui, ó, por exemplo, default 0. Então, se eu for cadastrar um produto e eu passar para ele o ID e o nome e omitir esses valores aqui, o banco de dados automaticamente vai jogar 0. E a mesma coisa para a data. Se eu não disser qual é a data de aquisição desse produto, ele automaticamente, por default, vai colocar a data atual do sistema. Então, esses aqui são alguns comandinhos que existem aí no banco de dados para facilitar a nossa vida na hora de utilizar o banco de dados. Bom, vamos falar agora das constraints. Uma constraint é um tipo de constrangimento, um tipo de impedimento, uma restrição que você faz para que o usuário não faça alguma coisa errada. Então funciona de forma parecida com um jogo de futebol, onde que está acontecendo um jogo e de repente um jogador faz uma coisa errada e para o jogo naquele momento. Fez alguma coisa errada, para o jogo aqui e volta. É mais ou menos assim que acontece no banco de dados, com a constraint. Então, se está acontecendo alguma coisa, algum registro que está sendo manipulado no banco de dados e acontece alguma coisa errada, o banco de dados para e impede aquela ação e volta. Essa é a função da constraint. Por exemplo, a constraint not null. Not null é uma constraint que você pode colocar em alguma coluna. Por exemplo, eu vou cadastrar um nome e eu posso colocar not null no ID ou no nome. Vamos supor que no meu cadastro de produto não pode ter produto sem nome. Se eu cadastrar um produto, eu tenho que dizer o nome dele. Então eu posso dizer que o nome é not null. Mas vamos supor que o meu produto ele possa inicialmente ser cadastrado sem valor. Vamos supor que a pessoa que vai cadastrar não sabe o valor do produto. Então você permite que seja cadastrado no banco de dados um produto sem valor. Mas obrigatoriamente tem que ter nome. Então pode acontecer alguma coisa conforme está nesse exemplo aqui. Ó. Eu tenho o produto 1, que é caneta, e eu não sei qual é o valor dele. Eu tenho o produto 2, que é lápis, e eu sei qual é o valor dele. Então, o nome é obrigatório, então eu nunca posso cadastrar algum produto sem nome. Mas o produto que não tem a constraint not null na frente, eu posso cadastrar nulo. Então aqui, ó, nesses exemplos aqui, ó, vamos supor que eu tentasse fazer um cadastro aqui, ó, de um produto e passar só o ID e o valor, e omitir o nome. Isso vai dar um erro. Ele vai falar, ó, null value na coluna nome foi violado. Então essa constraint not null foi violada, então acontece um impedimento e não deixa executar esse comando de insert aqui, que incluiria um produto com o nome nulo. Um outro exemplo é a constraint unique. A constraint unique diz que uma coluna na tabela ela não pode ter o valor repetido em outros registros. O valor não se repete, ele é único. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar um cadastro de pessoas. Essa pessoa tem um ID, tem nome, CPF, e eu não quero que tenha pessoas com o mesmo nome no banco de dados. E também não quero que tenha pessoas com o mesmo CPF. Então eu posso dizer que a coluna nome tem a constraint unique. E a coluna CPF também tem a constraint unique. Então, se eu tentar cadastrar uma pessoa e já existir outra com o mesmo nome ou CPF, é impedido e o comando insert não é executado. Ele volta à operação, porque violou a constraint unique. E aqui é a forma alternativa de criar uma coluna unique composta por mais de uma coluna. Por exemplo, vamos supor que possa ter pessoas com um nome igual.
mas não pode ter pessoas com o nome igual e CPF igual. Então eu posso criar uma coluna unique que ela verifica a combinação de duas ou mais colunas. Se houver a repetição nessas duas colunas simultaneamente, aí a restrição é feita e o comando insert é cancelado. E uma outra constraint bem conhecida é a constraint check. Através da constraint check, você consegue criar suas próprias restrições no banco de dados. Por exemplo, vamos supor que eu crie de novo a minha tabela de produto, ela tem um ID, tem nome, tem preço e desconto. E vamos supor que eu não queira permitir que se cadastre um produto com preço negativo, um produto que custa menos 10, por exemplo. Eu não quero permitir que isso seja feito no meu banco de dados. Então eu crio uma check constraint lá no final e eu digo que o preço tem que ser maior do que 0. Aí eu posso separar por vírgula e colocar mais check constraint. Por exemplo, o desconto tem que ser 0 ou mais e também o preço tem que ser maior do que o desconto, por exemplo. Então eu posso fazer vários tipos de constraints do tipo check de acordo com a regra de negócio do meu banco de dados. Certo, gente? Então esse foi só alguns exemplos de constraints. Basicamente servem para impedir que coisas erradas aconteçam no meu banco de dados. Tá bem? Um abraço a todos.